Olá, companheiros do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui de volta nesse canal Coxinha da Nazifascista Direita Opressora para fazer uma singela homenagem aos nossos queridos, amados, empoderados professores. É porque eu odeio a classe média! Antes de entrar no assunto do vídeo, eu só quero lembrar para vocês que quem quiser comprar as camisetas ou os acessórios que eu uso nos vídeos, basta entrar na minha lojinha virtual www.vaginesempoderados.com.br e vocês poderão estar adquirindo todos esses acessórios para estar lacrando nas ruas do mundo e também do Brasil. Lembrando que parte do dinheiro arrecadado com a venda dos meus acessórios empoderados e lacradores estarão sendo revertidas para a minha ONG, que ela possibilita a milhares de bebês recém-nascidos a cirurgia de troca de sexo. E para homenagear os meus queridos colegas lacradores empoderados de todo o país, eu estarei trazendo para vocês algumas citações muito lindas de quem? Quem não poderia faltar no vídeo de hoje? O nosso amades patrones da educação brasileira, Paulo Freire. Eu vejo que atualmente nas redes sociais existe uma polarização, principalmente aqui no Brasil, onde está se propagando o discurso de ódios. O discurso de ódios mata. Ele mata virtualmente as pessoas através de palavras que são escritas no Facebook. E ultimamente os eleitores daquele homem horrível que é o Bolsonaro, e eles também são membros da Ku Klux Klan, estão propagando o ódio deles na internet contra o nosso querido, amado patrono da educação, que fez o nosso país ter uma educação muito mais humanas e empoderados. Podem falar esses exames internacionais que o FBI faz, que é o PISA, acho que é PISA o nome, que é patrocinado pelo FBI, só para denegrir a imagem do Brasil. Mas isso não é verdade. Não! O Brasil tem uma ótima educação de qualidade e muito humanas. O problema é que as pessoas não conseguem compreender a grandeza do pensamento de Paulo Freire. Então hoje eu vou explicar para vocês de uma forma que vai ficar muito clara para todos o que Paulo quis dizer nos seus livros. As frases que eu vou usar foram retiradas de um blog nazifascista, o endereço tá aqui na caixa de informações para vocês, e são frases extraídas de duas obras-primas da humanidade. Eu fico emocionada mesmo quando eu falo sobre a pedagogia da autonomia, a pedagogia do oprimidos. A primeira frase é a seguinte: é preciso que, pelo contrário, desde os começos do processo, vá ficando cada vez mais claro que, embora diferentes entre si, quem forma, se forma e reforma. Ao formar, e quem é formado, forma-se e forma ao ser formado. O que Paulo Freire quis dizer aqui é que tem uma outra frase dele que cabe muito bem também aqui nesse contexto. É que não há saber mais nem saber menos, há saberes diferentes. Então, quem forma e se reforma ao formar-se e mesmo assim está formando as pessoas que estão formadas. Isso é muito simples, é um conceito básico na obra de Paulo Freire. Essa outra frase também é realmente muito linda. Limpe a sua mente de preconceitos e ouça com atenção as sábias palavras do nosso guru. Na verdade, não há eu que se constitua sem um não eu. Eu acho que essa parte eu não preciso nem explicar. Todos vocês entendem que não pode haver um eu que se forme de um não eu. É muito lógico tudo isso, é fácil de compreender, basta fazer um pequeno esforço. Vamos continuar. Por sua vez, o não eu constituinte do eu se constitui na constituição do eu constituído. Desta forma, o mundo constituinte da consciência se torna mundo de consciência, um percebido objetivo seu ao qual se intenciona. Vejam que lindo este jogo de frases. Paulo Freire, ele é realmente um poeta. As pessoas é que não conseguem ter o alcance de toda a beleza poética
porque não é só uma obra pedagógica e didática, ela é também poética. E essa dialética materialística do eu e do não eu, explicada de forma tão clara aqui nessa frase. Esta é a razão pela qual o animal não animaliza seu contorno para animalizar-se, nem tampouco se desanimaliza. Aqui, o nosso mestre Paulo Freire está se preocupando também com as questões zoodidáticas. Afinal de contas, os animais também são seres humanos. Errou! Errou! Na verdade, seria incompreensível se a consciência de minha presença no mundo não significasse já a impossibilidade de minha ausência na construção de minha presença. E tem gente que ainda não entende. É muito claro todo o conceito aqui. Como vai haver a minha ausência na minha presença? Na construção da minha presença. Isso são coisas impossíveis. Não há ausência enquanto eu estiver presente. Entenderam agora? Não temo dizer que inexiste validade do ensino, de que não resulta um aprendizado, em que o aprendiz não se tornou capaz de recriar ou de refazer o ensinado, em que o ensinado, que não foi aprendido, não pode ser realmente aprendido pelo aprendiz. Olha que simples este conceito. Se o ensinado não foi aprendido pelo aprendiz, ele não pode ser considerado um ensinado. Afinal de contas, ensinar não é transferir conhecimentos. Acertou, miserável. Afinal de contas, tem uma outra frase aqui que a gente pode colocar também, que ensinar não é transferir conhecimentos. Como você vai ensinar uma criança a ler, a escrever, querendo impor a sua cultura burguesa? Então, neste momento, vale lembrar que o que não é ensinado não pode ser considerado aprendido pelo aprendiz. Ao ser produzido, o conhecimento novo supera outro, que antes foi novo e se fez velho, e se dispõe a ser ultrapassado por outro amanhã. Ou seja, o conhecimento novo, ele anula o velho. Cada vez que se descobre uma coisa nova, nós devemos jogar todo o conhecimento da humanidade fora, porque aquilo foi ultrapassado e nós não queremos ser pessoas retrógrades. Daí que seja tão fundamental conhecer o conhecimento existente, quanto saber que estamos abertos e aptos à produção do conhecimento ainda não existente. Eu acho que ficou muito claro aqui o conceito, eu não preciso nem explicar mais. Tenho pena e, às vezes, medo do cientista demasiado seguro da segurança. É realmente irritante essas pessoas que ficam seguras das seguranças. É inaceitável. Aliás, os cientistas são todas pessoas horríveis mesmo, que não deveriam existir. Aliás, em outros países onde a nossa revolução já progrediu um pouco mais, os cientistas todos são levados para campos de concentração, porque lá que é o lugar deles, essas pessoas horríveis. A não ser o Dr. Pirula, que o Dr. Pirula eu gosto dele. Somente na medida em que os produtos que resultam da atividade do ser não pertençam a seus corpos físicos, ainda que recebam seu selo, darão surgimento à dimensão significativa do contexto que, assim, se faz mundo. E vejam agora este conceito Empoderades de Paulo Freire, onde ele explica. Ele era um homem visionário realmente, já naquela época ele já tinha o conceito de unidade epocal. Sim, unidade epocal. Uma unidade epocal se caracteriza pelo conjunto de ideias, de concepções, esperanças, dúvidas, valores, desafios, em interação dialética com seus contrários, buscando plenitude. A representação concreta de muitas destas ideias, destes valores, destas concepções e esperanças, como também os obstáculos ao ser mais dos homens, constituem os temas da época. Então, este é um conceito muito importante para a vida de todos vocês. Se vocês ainda não conseguiram compreender, o conceito de unidade epocal é o conjunto de coisas que acontecem numa determinada época. Agora vocês entenderam, né? Muito simples e vai fazer toda a diferença na sua vida e também na nossa educação. Sem ele, o diálogo, não há comunicação. Eu preciso explicar este conceito? Sem o diálogo, meus amigos, não há comunicação.
O problema é que vocês não entendem isso porque vocês são pessoas intolerantes e que não estão abertas ao diálogo. Ficam só falando coisas que contrariam o pensamento socialista. Tudo que contraria o pensamento socialista não é diálogo, é discurso de ódio. Há que, operando a superação da contradição educador-educandos, se instaura como situação gnosiológica em que os sujeitos incidem seu ato cognoscente sobre o objeto cognoscível que os mediatiza. Aqui, para entender este conceito, vocês têm que também ver o contexto, porque às vezes as pessoas me perguntam, mas Gueva, essas frases estão fora do contexto. Bom, eu dei aqui as referências, os livros são A Pedagogia da Autonomia e A Pedagogia do Oprimido. Basta vocês lerem o contexto que essas frases farão todo o sentido. Aliás, elas já fazem sentido quando são tiradas do contexto. O contexto é muito mais lindes ainda. Então, o que ele está explicando aqui é o seguinte. Tem a ver com aquele conceito de que ninguém educa ninguém. Os homens se educam a si mesmos, mediatizados pelo mundo. E é exatamente este conceito que o nosso Ídolis está aprofundando nesta citação. E para fechar o vídeo de hoje, eu sei que vocês estão adorando as citações, mas acontece que eu tenho outros afazeres aqui em Pyongyang. O ponto de partida deste movimento está nos homens mesmos. Mas, como não há homens sem mundo, sem realidade, o movimento parte das relações do homem-mundo. Daí que este ponto de partida esteja sempre nos homens, no seu aqui e no seu agora, que constituem a situação em que se encontram ora emersos, ora insertados. Então, o mundo, ele existe por causa dos homens, e os homens existem por causa do mundo. São coisas, são conceitos, na verdade, dois conceitos inseparáveis. Então, ora estão imersos, ora insertados. Esta é a boniteza do pensamento de Freyres, um homem que deixou um legado muito lindo para a nossa educação. Não acreditem no que está dizendo essa direita conservadora de coxinhas nazi-fascista, todos contratados pelo FBI para espalhar falsas notícias de que a educação no Brasil não vai bem. Queridos colegas professores, Paulo Freire é sim um sábio. E é claro que o vídeo de hoje contou com um patrocínio da Escola de Frankfurt, há muitos anos fazendo a revolução cultural. Eu fico muito grata à Escola de Frankfurt, que sempre patrocina o meu trabalho aqui no YouTube, que gosta muito de mim, e mandar um salve lá pro pessoal, pro Herbert Marcuse, pro Hockenheimer, para toda essa galerinha aí. Um beijo, eu gosto muito de vocês. Obrigados também a todos os companheiros que assistiram o vídeo e até a próxima!